Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos dou graça, meu Deus, por todas as coisas criadas. Vos dou graça, Jesus amado, pela vossa redenção, pelo vosso amor, por nos terem resgatado do poder das trevas e da morte. Vos dou graça, Espírito Santo de Deus, pela vossa luz, pela vossa santificação. Vinde, Espírito Santo de Deus, iluminai-nos, santificai-nos, guiai-nos. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, e venha fazer todas as coisas conosco. Venha, divina vontade, nesta ação que estou a fazer. Eu dou a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vinde o Espírito Santo fazer esta ação comigo. Amém. Olá a todos. Hoje eu venho trazer uma informação oficial de um professor de teologia e também sacerdote que acompanhou a irmã Maria Natália no seu processo da vida mística, todos esses acontecimentos que estavam a acontecer com ela e ela queria perceber. E este padre, professor de teologia, também queria perceber o que estava realmente a acontecer para ter certeza se o que a irmã Natália estava a sentir era mesmo uma coisa vinda de Deus ou não. E ele, como foi, se especializou na disciplina da plenitude da graça. Então, foi uma psicologia anormal para saber os comportamentos, não é? E então, nesse estudo profundo, ele conta a sua experiência e é isto que eu trago aqui para vocês hoje. Então, este documento é de 21 de janeiro de 1943. A informação que o padre Geno, esse professor de teologia, fez, não é? Ele foi um renomado teólogo europeu, não é? Nesta época. E ele informa o seguinte: ele acompanhou também no de direção espiritual a irmã Natália, além de entender todo o processo dela, também a acompanhou espiritualmente. E fez então um cuidadoso estudo, não é? E expôs esse estudo, informando oficialmente às superioras da irmã Natália o seguinte: conheci a irmã Natália. Aqui o documento fala em Soror Natália. Soror é o significado de irmã. Conheci a irmã Natália durante um retiro que dei no convento das Irmãs do Bom Pastor de Santa Maria Madalena, em Kishkemet. Com dúvidas e medo de si mesma, falou-me das suas experiências místicas, as quais recebia com frequência durante as suas orações, e os sofrimentos que seguiam a estas experiências. Ouvindo os seus relatos, pareceu-me claro que ela estava recebendo graças extraordinárias. Desde então, com a permissão dos meus superiores, me mantive em contato com a irmã Natália por carta e visitando-a 1 ou 2 vezes ao ano para dar-lhe conselho espiritual, em vista dos seus medos e insegurança. Durante os últimos 2 anos, me questionava: as suas experiências são reais ou não? Está a sua vida realmente permeada pela atividade mística de Deus? Veem realmente de Deus as mortificações,
às quais se submete a si mesma por ela e pelos demais, para obter uma resposta às minhas perguntas, ia submetendo-lhe a provas duras de obediência. Ela seguiu as minhas indicações com obediência cega. Sob a ordem minha, ela tratou de evitar as vozes ou visões. Usei os seguintes recursos para poder fazer um juízo apropriado sobre a sua vida de oração mística. Consultei com alguns sacerdotes jesuítas, li atentamente sobre o tema, especialmente a vida de Santa Teresa de Jesus. Estudei cuidadosamente as suas respostas às minhas perguntas e contra-perguntas. Consultei os seus superiores. Estudei psicologia anormal, especialmente a plenitude da graça de Paulão. Por meio deste cuidado, ou deste cuidadoso estudo, a vida espiritual de Irmã Natália gradualmente se me esclareceu. Observei as seguintes características nela. Era muito sensível, estava lutando com dúvidas que se repetiam cada certo tempo. Por muito tempo não compreendia este fenômeno, pois para mim era difícil relacionar isto com as graças extraordinárias das quais ela falava. Não obstante, descobri que este fenômeno vem da fragilidade humana que, a miúdo, acompanha as almas no caminho até a união mística. Mais ainda, notei que a irmã Natália já havia avançado muito neste caminho. Notei os sinais de virtudes heróicas nela. Entre as mais, desta, entre as mais destacadas estava a vontade de obedecer e uma genuína sinceridade. Olha só, esse sacerdote, né, para estudar a vida da irmã Natália, precisou estudar também, né, falar com muitos sacerdotes, estudar a vida de Santa Teresa de Jesus, não é, que também teve assim êxtase, também teve um aprofundamento muito grande, né, com Jesus. E então, esse padre notou nela, e que eu chamo aqui a atenção, são as características que o padre notou na irmã Natália, não é? A genuína sinceridade, coisa que caracterizava Jesus, e também a obediência, que era também coisa que caracterizava Jesus. Jesus sempre dizia que eu vim para fazer a vontade do meu Pai, né? Vim para obedecer aquilo que Deus cria. Então, é uma das, das virtudes, não é? Das características que o padre encontrou na irmã Natália, que fez, uma das coisas que fez ele então perceber que realmente era tudo verdade, né? Ela encontrou virtudes heróicas na irmã Natália. E então eu parei aqui para observar esse ponto, não é? De obedecer e ser genuinamente sincera, né? Então são duas características também que fizeram muito parte da vida de Jesus, por isso ressalto aqui, não é? E foi também com isso que ajudou o padre a ter esse esclarecimento e destacou, não é, essas características, essas virtudes da irmã Natália. Então, continuando, o documento diz assim: depois da minha larga observação e cuidadoso estudo, cheguei à conclusão de que as experiências místicas que ela sinceramente me descrevia eram, na verdade, reais, que ela verdadeiramente recebia essas visões e mensagens. No convento, teve que sofrer sérias provas e aflições da parte de algumas irmãs suas. Suportou estas provas com uma fé firme. Muitas das suas religiosas
das suas irmãs religiosas disseram-me que elas não conseguiriam suportar as provas pelas quais passou a irmã Natália. A irmã Natália recebeu a sua primeira grande revelação depois de certas experiências introdutórias em novembro de 1941. De acordo com as suas notas escritas, antes de agosto de 1942, e entregues ao padre Biro, jesuíta já falecido. Numa forma mística, a irmã Natália recebeu informações sobre as decisões secretas e planos que somente conheciam uns quantos homens em Budapeste nesta época. Então, uma das revelações que a irmã Natália recebeu, não é, eram sobre decisões secretas, decisões que estavam a ser tomadas naquela época, não é? E que só poucas pessoas, poucos homens sabiam dessa decisão. Então Deus lhe deu esta revelação a ela. Portanto, diz o padre Geno, esse teólogo que estudou a vida da irmã Natália, não é? E também sacerdote. Ele conclui assim essa carta, essa informação. Portanto, afirmo que estou totalmente convencido de que, no caso da irmã Natália, vemos a obra sobrenatural de nosso Senhor Jesus Cristo. E fico por aqui e espero trazer, não é, mais coisas sobre a irmã Natália, não é? Entrar um bocadinho mais a fundo nesses inscritos dela, deste livro da vitoriosa rainha do universo, das quais ela recebe muitas revelações, não é? Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça e coloque no nosso coração a força de prosseguir, a força de seguir Jesus caminhando e obedecendo também e fazendo a vontade do Pai, a vontade de Deus, não é? Unir a nossa vontade com a vontade de Deus para que Ele venha e se manifeste como Ele quer, do jeito que Ele quiser, não é? Com cada um de nós. Que estejamos abertos a dizer assim: Senhor, seja feita a vossa vontade, como nós rezamos no Pai Nosso, para que realmente seja feito na nossa vida, não é? Aquilo que o Senhor quer e que haja essa ligação da terra e do céu, não é? Como diz a palavra, tudo que se liga na terra será ligado no céu. Então, que o céu possa se fazer presente com frequência nas nossas vidas, através do mesmo Senhor, através da experiência que Ele quiser manifestar a cada um, não é? O sol realmente toca o céu, realmente toca a terra. Primeiramente na Eucaristia, celebração da Santa Missa, esse grande mistério, não é? O céu se abre para poder tocar a terra. Experiências confirmam, não é? Que as pessoas veem Nossa Senhora no altar com os anjos enquanto se celebra a Santa Missa. Muitos santos tiveram essa experiência. Jesus desce e fica presente no altar. Santa Faustina confirmou isso também. Ele vem para derramar sua bênção entre os presentes na Santa Missa. Então é o céu que realmente vem tocar a terra, não é? E Jesus entrando em nós, não é? O superior, a suprema majestade, o Rei dos Reis, se faz pequenino, simples e humilde e desce, não é? Para entrar em cada um de nós através da Santa Eucaristia. E além disso, o que não faria mais Jesus com cada um que entregasse a sua vontade humana para só poder viver da vontade de Deus, ou unir a sua vontade à vontade de Deus. Então, coisas extraordinárias podem acontecer com cada um de nós. Basta essa abertura sincera de coração e dizer: Senhor, venha com a tua vontade divina
e se faça na minha vida aquilo que tu queres. Seja feita a vossa vontade. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. E aceitar viver desta mesma vontade, não é? Compreender e viver a vontade de Deus na vida, no dia a dia, com as pessoas, com a família, no trabalho. Enfim, cada um sentirá a manifestação do Senhor de diferentes maneiras. Basta entregar-se, confiar, não é? Fazer-se pequenina, entregar ao Senhor o nada que somos, a nossa pequenez, para que Ele venha com a sua grandeza, fazer aquilo que Ele quiser. Abramos o nosso coração para que Jesus possa vir, possa reinar e fazer o que Ele quiser. Então, com certeza que maravilhas vai acontecer na vida de quem se dispuser, quem se abandonar completamente à vontade de Deus. Não é uma mentira, não é? Não é uma fantasia, mas é coisa que acontece. E muitos documentos nós temos da igreja que confirmam isto mesmo, não é? E isto que acabei de ler aqui é um deles, que aconteceu com a irmã Maria Natália. E aconteceu com tantos outros santos místicos, São Padre Pio, Santa Teresa de Jesus, Santa Gertrudes, enfim, tantos e tantos santos tiveram graças extraordinárias do Senhor, não é? Tantas místicas na igreja tiveram essa experiência, não é? Irmã Maria de Jesus de Ágreda também. Enfim, é tanto material de pessoas da igreja, não é? Muitos místicos, muitas místicas que nós temos aqui e podemos confirmar, não é? Que realmente Jesus se manifesta de maneira extraordinária com quem Ele quiser, como Ele quiser, a quem dar, não é? Fazer esta abertura, como já falei atrás. Então, que seja feito na nossa vida aquilo que Deus quiser, na vida de cada um que se dispor, não é? Na vida de cada um que se dispor. Que tiver assim a força e a coragem de se entregar plenamente, para que seja o Senhor a fazer como Ele quiser, não é? Amém. Jesus, eu confio em Ti.